Olá, gente, graça e paz. Estou aqui de volta para falar sobre a família no propósito de Deus. E no 11º vídeo da nossa série, hoje eu quero continuar falando sobre a formação espiritual dos filhos, a criação dos filhos, né? E como uma criança terá de fato uma experiência real e pessoal com Deus, né? Essa é a grande pergunta que precisa ser respondida quando a gente trata dessa questão da criação dos filhos, né? Então, antes daqueles defensores da liberdade do indivíduo me acusarem defendendo que os filhos devem escolher a religião que eles vão seguir, eu quero dizer que para nós que somos cristãos, nós que somos crentes em Cristo, evangelizar os nossos filhos, as nossas crianças, é uma determinação de Deus. Criamos filhos para a glória de Deus. Portanto, cremos que a melhor forma de fazer isso é levando a ter uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. E o texto que tem baseado essas reflexões a respeito da formação de filhos está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Primeiro nós sabemos que tem que estar no coração dos pais, essa palavra primeiramente. E tu, no versículo 7, tu quem? Pais, inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, nós vemos que o ensino bíblico, o ensino a respeito de Deus, ele ocorre por responsabilidade, por um mandato de Deus a Israel, né? Então o cristianismo, o que ele fez? Ele herdou do judaísmo esse conceito da formação espiritual dos filhos, né? E isso ficou muito mais ampliado, muito mais claro através de Jesus Cristo, quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, não é? Nós vemos que Cristo corrobora perfeitamente esse conceito, especialmente com as crianças, sobre a formação espiritual. Então, os pais cristãos, eles são responsáveis, não é? Eles ensinarão os seus filhos abertamente sobre as verdades eternas de Deus, né? Se os filhos vão seguir ou não os ensinos é uma outra coisa, né, gente? Mas os pais vão fazer muito bem esse dever de casa, né? Eu não estou aqui apresentando uma fórmula mágica, né, para a conversão dos filhos, mas de acordo com a Bíblia, funciona ensinar os filhos, sim, as verdades de Deus, né? Então esses pais não vão impor a fé, né? Não vão impor, mas eles vão ensinar, não é? Nós vimos isso no vídeo da semana passada, seguindo aquelas etapas que descrevi, né? Primeira etapa, consagrar. Segunda etapa, ensinar. Terceira etapa, testemunhar. E o quarto elemento, que é o elemento disciplinar. E há um outro texto também que fundamenta essa nossa ação evangelizadora, formadora espiritual na vida dos nossos filhos, que é o Provérbios 22, versículo 6, um texto muito conhecido que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Texto contundente, poderoso, texto que nos desafia como pais. Então Deus criou a família e definiu os limites, definiu responsabilidades, definiu autoridade paterna e materna, para que esses pais, não é, na condição de cristãos, cumpram com o seu papel. Se não cumprirem, vão se tornar omissos, né, diante dessa gigante tarefa, né? E a palavra criar na Bíblia, é importante destacar também,
ela não comporta apenas a criação de filhos na perspectiva da alimentação, do corpo, mas ela traz consigo também a ideia de nutrir, sustentar, prover espiritualmente, prover em todas as áreas, né? Área material, na área psicológica, na área intelectual, especialmente, como temos falado aqui nesses vídeos, na relação do filho com Deus, na apresentação de quem é Deus, né? Então os filhos entregues a si mesmos, eles se tornam órfãos de pais vivos, né? E os filhos se ressentem quando os pais não fazem isso, né? E existem fases na vida da criança em que nós devemos estar muito atentos sobre como funciona essa experiência religiosa da criança, né? Os pais precisam estar atentos a isso. A experiência religiosa, ela vai numa evolução, ela vai variar em grau de intensidade, né? Tanto em significado, em sentido, e de acordo com as várias mudanças e circunstâncias que rodeiam o indivíduo, né? E aí, gente, que a experiência religiosa, ela acaba estando sujeita também às mesmas leis gerais da evolução psicológica do homem, né? Existem exceções? Sim, mas geralmente ela ocorre dessa forma, né? Então, em cada fase do indivíduo, essa experiência ela assume características diferentes, peculiares, e que servem também para propósitos específicos daquela faixa etária, né? Tem um estudioso da religião, da psicologia da religião, da qual eu também leciono no seminário, né? Há alguns anos já, o Merval Rosa. No livro dele, intitulado Psicologia da Religião, ele afirma que a criança vem ao mundo e assimila valores religiosos da sua cultura, né? Nós não estamos longe da cultura, não estamos distantes da cultura, somos influenciados por ela, e há uma cultura religiosa vigente, né? Da mesma forma, então, que a criança assimila esses valores sociais e morais, e de uma forma geral, a criança, então, imparte a herança social e cultural também que ela vai assimilando. Então, o comportamento religioso é aprendido para que o ensino se torne mais eficaz, né? E esse ensino ele tem que acontecer o mais cedo possível. Então, a criança vai assimilando os valores da cultura e os pais vão ensinando. Então, a religião da criança tem a sua origem na influência de pessoas maiores, especialmente a influência dos seus pais, né? Nós estamos tratando aqui daquela fase de 0 a 2 anos, né? E uma das necessidades da criança, que nós sabemos, é de relações interpessoais. A criança precisa se relacionar. O Merval Rosa diz que quando a criança chora é porque ela quer a atenção de alguém, né? Ela busca a atenção de alguém. É um ser totalmente dependente de outro, né? E o Merval Rosa acaba citando um outro autor chamado Erik Erikson, que é um estudioso também do comportamento religioso da criança. Ele diz que é nessa fase que a criança desenvolve a confiança básica. Ela chora, o pai ou a mãe corresponde, e ali se estabelece um vínculo de confiança. Aquele ser totalmente dependente foi correspondido. E o Erik Erikson, ele diz também que possivelmente que é nesse momento, quando a criança é atendida, que ela encontra a capacidade de crer. Porque ela foi correspondida a um choro, porque a criança chora, ela está com alguma necessidade, e é porque ela não sabe falar, ela não consegue se expressar, mas consegue se expressar sim, através daquele grito de socorro. E essa confiança básica é essencial e fundamental nesse processo de confiança em Deus. O mesmo autor, o Erik Erikson, ele também afirma que se a criança nessa fase da vida é atendida,
ela forma para com o seu mundo ao redor uma atitude de confiança e uma atitude também amigável, não é? Ele acredita que isso no futuro se reflete com relação à dimensão espiritual e à dimensão religiosa. E é nesse ponto, gente, que você, pai, você, mãe, ocupa um importantíssimo lugar. E é com muita segurança que eu digo isso, que o conceito que a criança tem de Deus é altamente ligado à imagem mental que ela forma do pai e da mãe nesse momento de atendimento, né? Então é de se esperar que as relações da criança com seus pais tenham essa poderosa influência, né? Ela vai ser formada, o conceito de Deus, vai ser formado o conceito de Deus, não que os pais sejam Deus, mas eles são essa imagem refletida, o símbolo paterno, né? Como a própria provisão de Deus, né? Há um outro autor também, chamado Paul Johnson, autor do livro Psicologia da Religião. Ele trabalha aqui algumas questões importantes. Ele questiona quais são as necessidades espirituais ou religiosas das crianças. E aí ele separa na primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. A primeira infância de 0 a 2, a segunda infância de 3 a 6 e a terceira infância de 7 a 12 anos. Né? Então, na primeira infância, de 0 a 2 anos, o Paul Johnson vai dizer o seguinte, que a regularidade é também essa primeira necessidade na infância. O que é regularidade, gente? É a necessidade do atendimento regular às necessidades fisiológicas, né? A hora de dormir, a hora de comer, a hora de acordar, a hora de brincar, a hora de conversar, enfim, muito mais do que um atendimento fisiológico, o Paul Johnson afirma. Ele afirma que essa regularidade que a criança é atendida no seu psicológico, é que a criança começa a aprender também por meio da repetição. Então, uma base segura para o desenvolvimento da criança é quando o ambiente é digno de confiança. E aí, gente, que o Paul Johnson também afirma que essa primeira revelação de Deus pode vir através dessa experiência interpessoal de regularidade. Há uma regularidade e a criança começa a criar uma imagem através do pai, né, de um Deus de confiança, que o atende com a regularidade, que supre também as suas necessidades. Você percebe, gente? Um outro elemento que o Paul Johnson fala nessa fase de 0 a 2 anos, que é o elemento afeição. Nesse elemento, ele é tão importante quanto o primeiro, né, que é a regularidade, que nessa afeição a criança é atendida, não é, na sua emoção, e nessa fase o Paul Johnson fala que não pode ser super afeição, não pode ser super proteção, mas também não pode ser menos, não pode ser descaso, né, com os sentimentos infantis, né? Nesse elemento afeição, o Paul Johnson vai dizer que elas acabam descobrindo por elas mesmas, através dessas medidas afetivas, que ela pode encontrar amor, né? A afeição demonstra o quê? Demonstra o amor. Regularidade, no elemento anterior, tem a ver com aquela rotina, com aquele cuidado. E aí o elemento afetivo é esse elemento tão essencial, tão grandioso, e Deus é conhecido através de quê, gente? Do amor. A Bíblia diz que Deus é amor, não é? Se Ele é amor, se Ele é cuidado, a afeição, ela traz essa representação nessa faixa etária. Então, primeiro elemento, que é o elemento regularidade, que é o atendimento, e a afeição relaciona-se a quê? A um amor medido,
a um amor certo, a um amor coerente, um amor que supre esse coração, né? E nós sabemos que Deus é regular, Ele é fiel. A Bíblia traduz esse elemento regularidade como elemento fidelidade. E a Bíblia também diz que Deus é amor. E o outro elemento que o Paul Johnson fala nessa formação religiosa ou espiritual da criança, que é o exemplo. Antes mesmo de falar, a criança aprende pelo exemplo, né? Elas observam como os maiores, os adultos, no caso os responsáveis, né, desenvolvem o senso de valores, observando os pais, sentindo o que os pais realmente consideram como bons valores, né? Então, para as crianças, os pais estão no lugar de Deus e executam as funções de Deus. Olha só, gente, para a criança, nesse tempo, né, nessa fase de 0 a 2 anos, os pais estão no lugar de Deus, né? Então, são elementos essencialmente importantes e definidores para o desenvolvimento da espiritualidade, da religiosidade, da conexão da criança com Deus, esses três, de acordo com o autor: regularidade, afeição e exemplo. Então, gente, nós vimos que é extremamente relevante, desde cedo, ensinarmos as crianças, ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Como vimos aqui, de 0 a 2 anos, é uma etapa crucial, fundamental nesse processo, né? E como as crianças encontram essa imagem de Deus, né, através dos pais, que são uma referência próxima nessa etapa da criação. E aí eu concluo de novo com o versículo de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. O núcleo de influência maior na tua casa, e andando pelo caminho, no trajeto, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que Deus assim abençoe a sua família.